muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do Esporte na TV, aqui na Vale TV. Eu sou o Gustavo Hennemann, fico com você das 19 às 19h30. Lembrando que você pode nos acompanhar sempre no canal 14 da NET aqui para Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo e Estância Velha. Também no canal 6 da NET para São Leopoldo. Temos o nosso site valetvplay.com, também as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e no YouTube da Vale TV e aplicativo para iOS e Android valeTV.play. Bom, pessoal, para a gente começar falando de esporte nessa noite aqui, eu trago uma figura muito especial também, já conheço há bastante tempo no mundo do futebol aqui da nossa região, que é o Eduardo Martins, fisioterapeuta esportivo, campeão gaúcho com o Esporte Clube Novo Hamburgo em 2017, está aqui para bater um papo com a gente. Eduardo, vou chamar de Dudu. Boa noite, Dudu, tudo bom? Boa noite, Gustavo, tudo bom? Cara, agradecer o convite, né? A gente fazia bastante tempo que a gente não conversava um pouco. É verdade. E falar sobre fisioterapia e futebol sempre é bom, né? É verdade. Ô, Dudu, conta pra gente como é que tá agora a tua vida. Eu sei que tu voltou pra cá, né, recentemente, tá curtindo o filho pequeno aí, mas teve um tempo que tu fez um mestrado lá no Real Madrid que foi muito bacana, acredito eu, que somou muito pra tua carreira. Sim, cara, sim. O ano de 2017 foi bem bacana, assim, foi um ano bem atípico, né? Teve o Campeonato Gaúcho, aquele que foi sensacional, espetacular. 5 anos, né? Faz 5 anos, exatamente. E logo depois eu já tinha passado no processo de seleção desse mestrado, lá no Real Madrid. E logo depois do campeonato eu me desliguei do Novo Hamburgo e fui para a Espanha. Morei um ano lá fazendo meu mestrado. Eu fiquei 3 anos fora, porque quando eu terminei o meu mestrado, que eu voltei, eu fui convidado por um time da China para ir para o futebol chinês, onde eu trabalhei por 2 anos. Em 2020 eu voltei e faz 2 anos que eu estou aqui, né? Eu tenho a clínica ali na Charlau, e que também trabalha só na área de fisioterapia esportiva, então já fazem 2 anos que eu voltei, tá bem bacana, e poder curtir o Piá aqui bem de pertinho é a melhor coisa, né? Cara, e digamos assim, veio logo depois, antes de começar a pandemia, ali mais ou menos, ou já tinha começado a pandemia? Já tinha começado, né? E tu vê, começou a pandemia, eu estava na China, né? Onde foi que começou tudo. E eu vim no meio da pandemia, né? Justamente por algumas coisas que aconteceu durante a pandemia que eu tive que voltar. Né? Eu estava lá sozinho, estava sem a família, né? E aí eu voltar, a pandemia começou por janeiro, lá na China. Começou a nível mundial por março. E aqui foi mais ou menos março, 15 de março, 17 de março. Exatamente. Eu voltei final de maio, começo de junho. E nesse período, assim, lá fora, quanto somou pra ti? Pô, tá dentro do Real Madrid, conhecer toda aquela estrutura e depois poder ir pro futebol chinês, que também, em questão de potencial, tem muito, porque dinheiro rola solto lá na China, né? Cara, sim, né? Bom, o Real Madrid sem comentários, né, meu? Ele não é o maior clube do mundo, ou um dos maiores clubes do mundo, por acaso. O Real Madrid ele tem uma escola universitária, né, onde ele faz uma série de cursos de mestrado na área do futebol. Então, existe curso de fisioterapia esportiva, de nutrição, de marketing, de jornalismo esportivo, de preparação física, enfim, todos os nichos dentro do futebol, eles têm um curso de mestrado na área. Né? E esse curso de mestrado é um dos mais bem conceituados da Europa, e ele é vinculado à maior universidade da Europa, que é a Universidade Europeia. Então, eu fui para lá em 2017, a gente tem aula com um dos melhores professores de cada área dentro da fisioterapia esportiva, e tu aplica o que tu aprende dentro do Real Madrid. Então, eu tive uma vivência dentro do clube, claro, com as categorias de base, obviamente, né? Não, isso não é aberto ao profissional, mas que a gente trabalha desde as escolinhas até o sub-20 do Real, dentro do clube. Então, a vivência que eu tive como experiência dentro do Real Madrid foi muito bacana, porque eu conheci todas as estruturas, conheci os profissionais que trabalham lá, como que é o mecanismo de trabalho dentro do clube, se é muito diferente do que a gente faz aqui ou não, sabe? Essa parte foi muito bacana como somatório, porque eu já vinha trabalhando há mais de 15 anos, que era a área de fisioterapia esportiva. Quando eu volto, logo que eu voltei, eu recebi a proposta da China. A China, em questão de futebol, muda muito, porque o futebol lá ainda
tá engatinhando a nível de profissionalismo, né? Sim. Por isso que está indo tanto profissional estrangeiro para lá. O calendário é mais passado também, né? O calendário deles é mais espaçado, menos jogos durante o ano, tem mais tempo de descanso e ainda está um pouco amadora a questão de fisioterapia, a maioria dos clubes ainda não tem, está sendo implementado agora, a questão da preparação física ainda é aquela visão um pouco mais antiga, que preparação física no futebol é dar tiro de 1000, é ficar correndo em volta do campo. Então, como é que se muda uma cultura do futebol? Eles estão levando os profissionais estrangeiros, o pessoal que entende, né, que tem currículo no futebol. Então, tem muito preparador físico indo para lá, muito treinador estrangeiro indo para lá, para tentar mudar um pouco a cultura, né? E, claro, obviamente, isso aí é passo pequeno, né? Só que eles têm um projeto grande para o futebol. Então, se investe muito dinheiro. Cara, estruturalmente, o futebol da China hoje compete tete a tete com o futebol da Europa, assim. Para tu ter uma ideia, eu trabalhei num clube que era de segunda divisão chinês, hoje está na primeira, mas é um clube ainda que não tem uma estrutura tão compacta para se manter na primeira divisão. E é um clube de interior e a estrutura do CT, por exemplo, é o dobro da estrutura do CT do Real Madrid. Nossa, imagina. Então, a cidade do Real Madrid, que é um ponto turístico lá de Madrid, né, inclusive, possui, por exemplo, 9 campos de futebol, um mini estádio. O clube que eu trabalhava na China possuía 14 campos de futebol. Ou tinha mini estádio, tem 2 hotéis dentro do clube. Então, os CTs lá, cara, eles investiram assim do que tem de melhor para começar o projeto de crescer o futebol, né? Outra coisa bem interessante que eles fazem lá, dentro do CT tem uma escola, então a criançada que estuda nessa escola treina futebol todos os dias. Já fica lá no turno integral, digamos Exatamente, assim. Tem profissional, tem professor brasileiro, tem japonês, tem espanhol, dando aula para as crianças para começar a crescer essa cultura e fomentar essa cultura do futebol desde pequeno. Né? Então as crianças treinam futebol todos os dias, independente se tem 7, 9, 10, 12 anos. Sim. Então o projeto é para dar para o futuro ser potência. Começando devagarinho, investindo em material físico e humano. Né? Sim. E lá no Real Madrid, nessa base aí, também lá na China, com quem trabalhou de jogadores profissionais, dá para citar algum que é um pouco mais conhecido aí, Dudu? Cara, na base a gente trabalhava mais com o pessoal que estava no DM, né? Ah, tá. Então, é um pouquinho diferente assim a rotina do departamento médico a nível de Europa do que é no Brasil, né? O jeito que é no Brasil, ele é mais compactado com todas as áreas do futebol. Então, a parte técnica se funde um pouco com a parte da preparação física, que se funde um pouco com a parte do departamento médico. Isso aí dá um grande know-how para a gente. Então, a fisioterapia do Brasil, ela é uma das mais competentes do mundo e ela é muito bem conceituada lá fora, justamente por conseguir fazer esse meio de campo. Lá na Europa é um pouquinho ainda mais segmentado. A parte do DM é só o DM, aí sai do DM e vai para a parte de readaptação, que é só readaptação, daí vai para a parte da preparação física e aí volta para o grupo. Né? Então, é um outro processo. A gente trabalhava com o pessoal que estava machucado, né? E aí a gente não tinha tanto contato como tem aqui, que geralmente o DM tem muito contato com a parte técnica, lá não é tanto assim, pelo menos na base. Sim, né? sim. Isso dificulta um pouco e atrasa um pouco o resultado dos atletas, né? Com certeza. Né? E faz com que cada vez se fomente mais que a fisioterapia do Brasil é uma das mais bem conceituadas. Tanto é, cara, que tem muito jogador lá de fora que leva os fisioterapeutas brasileiros para ir tratar lá e depois, né, fazer esses freelances e depois volta. Sim. Porque a gente tem uma técnica não tão... Assim como o futebol é mais segmentado, a técnica do fisioterapeuta europeu também. Ele se especializa muito numa coisa e não vê tanto a lesão como um todo. E isso também deixa a gente um pouquinho na frente deles. Sim. E assim, Dudu, pensa em voltar para dentro do futebol? Agora está só com a tua clínica ali em São Leopoldo. Como é que está essa tua... Porque tu, né, viveu muito tempo, muitos anos em parceria ali com o Novo Hamburgo também, né? Sim, eu trabalhei muito tempo no Novo Hamburgo e no Aimoré, né? E, trabalhar com futebol, cara,
é bacana, assim, né? Às vezes não tem... às vezes a gente briga, se irrita, né? Faz parte, É um né? turbilhão de emoções trabalhar com futebol. E isso dá saudade, né? Só que agora o meu projeto aqui no Brasil está um pouquinho diferente. Eu quero ficar um pouquinho mais na clínica, porque eu acabo trabalhando só com atletas praticamente, né? E então eu não saio do ramo, mas para o futuro é voltar para o futebol, né? Voltar para dentro do clube, voltar um pouco para essa cachaça aí que é o futebol, voltar a me estressar um pouquinho mais, porque dentro da clínica o cara não se estressa muito, né, meu? Sim, sim. O cara quer voltar a se incomodar e eu sinto saudade dessa incomodação boa, né? Tá naquela adrenalina, do Adrenalina campo sempre, ali, né? exatamente. Ter que entrar também dentro do campo, atender os caras ali Isso. também, isso é bacana. Isso Né? é bacana, exato. E assim, Dudu, atletas que tu atende hoje aí, que o pessoal conhece aí, eu sei que um que tu atendia, e não sei se está vindo ainda para cá, eu sei que ele tem casa, ou tem empreendimentos em Torres, que era o Magrão, né? Eu sei que o Magrão tu atendia e também o Otavinho. Isso. Os atletas ou os atletas que a gente trabalhou em algum clube, ou alguns atletas que foram indicados, assim, às vezes eles que estão fora, quando eles estão em férias, eles têm que fazer aquela manutenção, às vezes Sim, eles saem claro. de férias com algum desconforto, às vezes é atleta com histórico, por exemplo, de tendinite, que tem que ter manutenção de tratamento. Sim. Então, para não perder as férias e não poder deixar de voltar para casa, voltar para o Brasil, por exemplo, eles procuram, às vezes, terceirizar um tratamento, converso com o clube, explico qual é a situação. E alguns atletas que já conhecem o meu trabalho, que confiam em mim, vêm até a clínica para manter essa parte de performance, né? Então, nas férias, às vezes o Otavinho veio algumas vezes, a gente fez alguns tratamentos antes dele voltar para o Porto. O Magrão era um que fazia isso, e isso tem bastante gente que acaba fazendo, né? O Lucas Silva, que, né, jogou muito tempo no Aimoré, jogou no Novo Hamburgo, que agora está... Imperador? O Imperador, que estava no Brusque, agora foi para fora de novo também. Quando ele vinha de férias, ele jogou muito tempo em Hong Kong. Ele vinha, passava na clínica. Então, o Cleito, que também está lá em Hong Kong, está fazendo um trabalho bem bacana lá. Quando vem para o Brasil também a gente troca uma ideia. E se precisar alguma manutenção, alguma coisa, sempre vem. E aí esse trabalho é bacana, porque mantém a gente também em contato com os atletas, para que possivelmente, se um dia precisar ou querer voltar para um clube, a gente continua ainda no meio, né, com contatos e tal. Sim. E hoje, Dudu, assim, a gente vê no futebol constantes lesões, assim, claro, musculares é muito mais porque é uma coisa que tem aquela fadiga do campo, às vezes início de pré-temporada, ou até mesmo passou uma pré-temporada muito rápida, curta ali, o cara estoura já no começo dos jogos, mas a gente vê muito posterior, adutor, mas também questão de ligamento cruzado, né? Eu acho que isso também é uma coisa que vem constante, e o processo de recuperação com a fisioterapia vai ajudar muito nesse sentido, né? De voltar logo, digamos assim, entre aspas, né? Com certeza. Hoje, antigamente o fisioterapeuta trabalhava só dentro do departamento médico, né? O cara machucava, ia lá e a gente avaliava, via o que tinha acontecido e tratava a dor, tratava o desconforto, tratava a lesão. E aí depois foi vendo que fazendo um trabalho junto com a preparação física, a gente pode tentar prevenir algumas lesões. Claro que tu não consegue prevenir todas elas, mas tu tem como diminuir a chance que elas aconteçam. Fortalecer, digamos assim. Fortalecer, principalmente fortalecer e controlar a carga, né? Então hoje a fisioterapia trabalha desde o começo da pré-temporada até o final delas, inclusive na intertemporada, né? No começo da pré-temporada a gente faz um planejamento junto com a preparação física sobre as avaliações, né? Como é que eu trabalho? Geralmente eu chego para o preparador físico e falo, olha, quando for começar feitas as avaliações dos atletas que estão chegando para a pré-temporada, eu gostaria que acrescentasse uma ou duas ou três avaliações que vão me ajudar a definir o perfil desse atleta. Porque como é que funciona a pré-temporada? Os atletas chegam para o clube e é feita uma bateria de exames, uma bateria de avaliações para ver como é que está o estado geral desse atleta, para tu poder transformar esse atleta em números. E quando tu transforma um atleta em números, tu consegue ter o controle dele, para ver se ele teve uma melhora de performance ou uma piora, ou para ver como é que está fisicamente esse atleta. Eu acrescento algumas avaliações que para mim são importantes para melhorar esse perfil para eu poder avaliar também. Então assim eu consigo ver se tem algum desequilíbrio articular, desequilíbrio muscular, e com esses dados eu consigo ver se diminuindo esses desequilíbrios
consigo diminuir a probabilidade de ter lesões, né? Porque, claro, existem as lesões por trauma direto, que não tem como ser controladas, que são os entorses, as batidas, as contusões, e as por traumas indireto, que é lesão muscular, lesão por fadiga, né? Ou por os overtrainings e tal. Então, esse tipo de lesão a gente tenta manter um controle. As por trauma direto, por pancada, não tem como. Claro. Né? Então, quanto mais for fechada a comissão e mais conversar sobre isso, tu consegue somar isso para a vida do atleta e, consequentemente, melhora para o clube. Né? Então, tendo uma lesão, a partir do momento que não conseguimos prevenir, que tem uma lesão como o cruzado, aí a parte da fisioterapia se torna mais fundamental ainda, porque é um pós-cirúrgico imediato, o tratamento é só fisioterapia. Quanto mais planejado for essa fisioterapia, melhor para o jogador, melhor para o atleta. Depois essa fisioterapia se mescla com a preparação física e termina só com a preparação física para ficar disponível do treinador. Então hoje a ciência já está bem avançada quanto a isso, se sabe muito já sobre o joelho, não sabe tudo, mas a gente já consegue ter uma segurança para o atleta voltar muito maior do que sentia antigamente. Claro. Hoje diminui um pouco a chance de ter uma re-ruptura. Se tu faz o tratamento, a gente já tem alguns parâmetros que a gente consegue, respeitando esses parâmetros, diminui a chance de re-romper, digamos assim. Né? Então, em questão de lucratividade para o clube, isso melhora também, porque claro. O atleta menos tempo parado é mais lucrativo. Fica oneroso demais, não vai compensar. Exatamente. Né? Então, hoje se sabe que investir em prevenção é muito melhor do que simplesmente ir levando e, quando for machucando, ir tratando os atletas. Claro. Assim, Dudu, uma coisa que o pessoal sempre comenta e que eu às vezes vejo, tu vai ter uma que nem a gente falou da lesão de joelho, ligamento, seja cruzado, né, unilateral, enfim. Se fala normalmente de 6 a 8 meses, né, para os caras recuperarem. Isso é um prazo, digamos, o ideal que se dá para um tipo de lesão dessas? Ou daqui a pouco pode se recuperar com menos tempo, vai dependendo da questão do organismo mesmo do atleta. Como é que funciona isso realmente? Sim, esse prazo de 6 a 8 meses, né, que se achava que era o protocolo mais correto, já está até mudando e se sabe que é de 8 a 10 agora. Olha só. Para a cirurgia de cruzado. Porque a gente tem que levar em consideração alguns fatores, assim. A questão porque quando tu faz uma cirurgia de ligamento, o que é? Tu pega um pedaço do tendão e coloca no lugar do ligamento. Tu precisa que tenha uma revascularização daquele tendão para que ele fique estruturalmente muito parecido com o ligamento. Isso aí leva um tempo. Antigamente não se fazia muito essa avaliação. A avaliação era feita mais pela questão física do atleta. E com 6 meses, esse atleta ele está fisicamente muito parecido com o que estava antes da cirurgia. Porém, estruturalmente, a cirurgia ainda não está bem madura. Né? E isso precisa, no mínimo, 8 meses. Então, se sabe que o atleta que, ao invés de voltar em 6 meses, ele volta à prática da atividade esportiva com 8, a chance de re-romper é muito menor. Sim. Né? Claro, tu explicar isso para o clube, tu fazer, às vezes, aquela pressão que vem de fora, que às vezes a gente vai ter que segurar o atleta um pouquinho mais, porque é mais saudável para ele, e isso vai dar mais segurança para ele voltar e segurança para o clube. É difícil, porque a ciência foi vendo e foi descobrindo que mudar o tempo de recuperação é o mais viável, é o mais saudável. Já foi tentado protocolos mais acelerados, já foi tentado protocolos de 4 meses, e se sabe que não tem sucesso. Então, a lesão de joelho, que é a mais temida dos atletas, a gente tenta tirar um pouco desse medo deles de voltar, porque era o que acontecia, porque ficava aquele histórico, machuquei o joelho, operei. O medo de romper de novo, né? E quando voltava, a gente, o fulano rompeu, o ciclano rompeu de novo. E que existe essa possibilidade, obviamente, a gente tenta, usando a ciência, usando o que a gente tem hoje de pesquisa, diminuir o máximo essa probabilidade. Para começar, se a gente conseguir fazer corretamente todos esses 8 meses de reabilitação, a gente sabe que dali para frente a chance só vai diminuindo de ter re-rupturas, que realmente é um do maior medo depois que tu já rompeu. Né?
O cara machucou o joelho, o cara já passa um filme na cabeça se ele vai conseguir voltar, porque ele conhece a história de um, de outro, que não teve sucesso, enfim. Sim. Então, a gente tem que tirar esse medo do atleta, explicar para ele, mostrar para ele que existe a possibilidade dele voltar em alto rendimento de novo, explicar o que aconteceu com o joelho, explicar o que é feito na cirurgia e que ele tenha paciência, que o clube tenha paciência, que não fique todo mundo botando pressão, isso também vai atrapalha às vezes, né? Atrapalha sempre, né, cara? Atrapalha sempre, porque... E às vezes a falta de conhecimento, às vezes do diretor, às vezes do empresário, às vezes da família, pressionou, vai voltar quando? Por que não voltou ainda? E às vezes precisa até o cara, eu quero jogar, eu preciso do dinheiro, eu tenho família para sustentar, tem tudo isso também, né? Exatamente. As variáveis são grandes. Às vezes essa ansiedade, se a comissão técnica não souber absorver ela transforma aquilo em lesão, não só de joelho, cara. Às vezes é uma lesão muscular que se tu não trata bem, ela também rompe de novo, ela causa um desequilíbrio que rompe em outro lugar. E essa ansiedade às vezes vem do atleta, às vezes vem da pressão que ele está recebendo de terceiros. Fala, pô, eu quero voltar, eu preciso voltar, estou me sentindo bem, calma, cara. Vamos testar, vamos ver, teve uma lesão, vamos fazer movimentos que são parecidos com o de jogo para ver como é que tu diz, não, mas eu tenho jogo agora, eu quero ir. E às vezes é cedida essa pressão, vai para o jogo, machuca, fica mais um tempo fora. Sim. Essa era uma das brigas que eu tive quando eu comecei a trabalhar na China. O futebol lá era ainda é um pouco amador sobre isso. O arcaico, digamos assim. Como é que era o nosso futebol na década de 90, por exemplo? O cara torcia o tornozelo ou machucava uma panturrilha, saía do jogo, saía do treino, ia fazer uma massagem, tomava um anti-inflamatório, gelo, no outro dia tentava jogar de novo. O cara não conseguia, voltava, ia pro gelo, anti-inflamatório, massagem, no outro dia de novo. Só que isso ia protelando a lesão, né? Ao invés do o cara que teve um entorse bem leve voltar na semana seguinte, às vezes aquele entorse leve, ele tentava tanto voltar que ele ficava 2, 3 meses para voltar um entorsezinho que era simples, né? E eu tentava explicar para eles, cara, calma, ele machucou, tira, ele dá 2 passinhos para trás agora, ele vai ficar 2, 3 dias tratando, depois ele volta, fortalece, em 4, 5 dias ele está voltando. E só que aquilo ali para eles era uma coisa nova. Pô, por que fazer isso? Não é assim, a gente vai tirar, ele vai fazer o cara machucou, sentiu a panturrilha, uma contratura leve, né? Por excesso de carga, porque o controle de carga está sendo implementado lá ainda. Tirava do cara, massageava aquela panturrilha, às vezes eu falava, calma, às vezes a panturrilha não teve só uma contratura, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não fez um exame, né? Não fez uma ecografia para ver se teve ruptura. Se tu massagear muito forte um tecido que está rompido, tu vai aumentar, né? Se tu tem um furo na tua camiseta e tu enfia o dedo, ela aumenta. Sim. Deixa o cara tratando 2, 3 dias, aí a gente vai testar e se esses testes saírem positivos, ele volta. Só que até os caras começar a pensar, não, vamos ver se isso aí dá certo, eles tiveram que bater a cabeça errada 30 vezes. Sim. Então, para ter uma ideia, eu cheguei lá em dezembro de 2018 e eu comecei a ter uma certa independência e poder trabalhar com os atletas do jeito que eu queria lá por junho, julho. Só que daí eles viram, eles começaram a pensar, tá, vamos ver se esse cara tem alguma coisa para apresentar. Porque eu cheguei lá, o clube já tinha uns 10 massagistas e a metade ainda fazia acupuntura, né? Aí eu chego lá e penso, pô, para que pegar mais um profissional se a gente já tem aqui, né? Se o roupeiro faz massagista, se o outro auxiliar faz, para que precisa mais? E aí eles me escanteavam. A partir do momento que eles foram vendo que, não, tem uma lógica o que ele está falando, né? Vamos dar mais uma chance, vamos ver se agora o próximo que se machucar, vamos ver com ele o que vai acontecer. E aí eles foram pegando confiança, e o chinês ele é desconfiado pra caramba, mas depois que ele confia, ele confia muito. Então depois que eles pegaram confiança, cara, aí foi só lomba, né? Todo mundo, no final do ano, todo mundo que machucava passava primeiro por mim. Eles questionavam se ia poder ir para o jogo, se ia poder ir para o treino, se tinha que fazer pausa, se tinha que fazer intervalo. E aí eu avaliava, dava um prognóstico, fazia o tratamento e aí eles começaram a respeitar, né? Então, o chinês depois, ele não confia, mas depois ele desconfia, mas depois que ele pega confiança, fica bem mais fácil para trabalhar com eles. Aqui teve algum exemplo que tu pode citar dessas lesões, assim, que daqui a pouco ia e voltava, que era difícil por causa de acelerar um pouco esse processo? Aqui, cara, eu não tinha tantos problemas, assim, porque aqui eu sempre me dei muito bem com o pessoal da comissão, eu sempre tinha um vínculo profissional bem interessante, principalmente com o pessoal da preparação física, porque a ideia aqui cara, a preparação física, ela prepara os jogadores para estar sempre aptos pro treinador. A gente
teoricamente, prepara os atletas todos os dias para estar apto para o preparador físico. Né? Então, tinha uma conversa sempre muito boa com todas as comissões técnicas que eu trabalhei desde o começo, porque eu comecei em 2006, 2007, lá no Aimoré. E desde aquela época, cara, a gente conseguia criar esse vínculo com a preparação e explicar como é que a gente poderia ajudar com o nosso trabalho. Né? Então, aqui era bacana, inclusive, não é o que acontece em todos os clubes, mas, por exemplo, no Novo Hamburgo, eu tinha a minha mesa dentro da sala da comissão. Né? O que não é uma coisa tão comum, às vezes, no clube, mas isso aproximava muito o vínculo com a comissão, independente de quem estava ali no comando, e eu podia dar um feedback melhor dos atletas diários, né? Porque como é que começa o trabalho da FIS? Eu chego um pouco antes, os atletas vão chegando e a gente faz aquela conversa informal. Como é que tu tá, meu? Tá cansado? Cansou muito do jogo? Cansou do treino de ontem? Tá com alguma dor? Se o cara tiver alguma dor, faça uma avaliação rápida, se der já faça algum tratamento para estar pronto para o treino, né? Porque a gente sabe que essas lesões por traumas indiretos, que não é a pancada, o entorse em si, elas às vezes começam a avisar meses antes. Então, às vezes, aquele desconforto que tu teve e não deu bola há 1 mês, 2 meses atrás, 60, 80 dias depois, eles podem se transformar numa lesão de tecido. Porque a gente não tem como avaliar certinho como é que está aquele tecido, porque a gente não enxerga, né, obviamente. Então, a gente avaliar diariamente os atletas vai ter um benefício para eles e para o clube. Então, cara, eu sempre chegava antes, os atletas que iam chegando iam perguntar como é que estava. Hoje eu tô com uma dorzinha nas costas, hoje eu tô com uma dor no pé, hoje eu tô com uma dorzinha aqui nessa musculatura. Agora tem os caras que reclamam um monte também, né? Tem, cara, isso tem. E tem os caras que gostam daquele carinho, né? Sim. Pô, eles vêm, daí tu faz um ajuste, né? Faz um ajuste de quiropraxia, dá uma soltada na musculatura. Tem cara que pede aquilo todo dia. Então, tu cria aquele vínculo com o atleta, tu sabe que quando ele chegar, tu tem que dar aquela acariciada, porque ele vai estar bem pro jogo. Né? Às vezes, cara, e às vezes realmente é só um carinho mesmo, é dar uma atenção para o cara saber que ele está com respaldo ali do profissional que tá cuidando dele, e isso dá uma segurança para ele ir pro treino. Cara, posso ir com essa dorzinha? Cara, pode ir, essa dorzinha não é lesão e tal, e ele vai com mais confiança, e isso provavelmente, não tem como a gente saber, mas provavelmente previne muitas lesões. Né? Sim. Dudu, nosso tempo está encerrando aqui. Quero agradecer muito a participação, quer deixar um contato pro pessoal também, fica à vontade. Cara, eu que queria agradecer. Se deixar eu falando sobre fisioterapia, tem muito mais tempo, futebol, vai poder voltar aqui pra gente eu vou falando falar infinitamente. Cara, muito obrigado. Como contato, se quiser o contato da clínica que eu tenho na Xalau, é @clínica Quirofísio, né? Segue nós lá no Instagram, que lá tem as informações para... Se precisar de alguma avaliação, se precisar de alguma conversa sobre alguma lesão, alguma coisa, é só entrar em contato. Beleza, Dudu. Muito obrigado pela tua participação aqui. A gente volta com mais esporte na Vale TV logo, logo. Tchau, tchau, pessoal.